Bom, vamos iniciar. Bom dia. Hoje chegamos à nossa última aula do semestre, última aula da nossa disciplina de metodologia científica. Percorremos um caminho aí bem árduo e bem cumprido diante de tudo que a gente viveu. Por um lado, talvez de todas as disciplinas as quais eu ministro, essa foi a que foi menos afetada, mas a gente sabe que, pelo menos eu ainda acredito que dentro do ensino a questão presencial ainda é preponderante, mas eu acho que foi desafiador e acredito que o conteúdo ele não sofreu nenhuma alteração e o que vocês deveriam aprender com essa disciplina, acho que mesmo à distância é totalmente possível, né? A gente fecha hoje a unidade 4, ficaram faltando 2 sessões, a sessão 3 e a sessão 4. A gente viu na sessão 1 e na sessão 2 um pouquinho mais de formas em que a gente consegue apresentar a ciência, né? Então, na sessão 1 a gente falou muito de formato acadêmico, a gente falou sobre as normas da ABNT, como que a gente vai fazer as citações, a questão da paginação, todas aquelas regrinhas que envolvem um material científico, né? Na sessão 2 a gente aprofundou um pouquinho na questão do artigo científico. Então, nós vimos para que serve um artigo científico, do que ele é composto. Eu enviei para vocês 2 exemplos de artigos, os quais eu escrevi. Então, formato de tabela, formato de gráfico, o que tem que ter em cada parte dele, né? No resumo, na introdução, na discussão, enfim. E agora a gente fecha esse raciocínio com algumas outras formas de se divulgar a ciência, né? Então, para a gente começar a aula de hoje, ela vai ser um pouquinho mais curta. Quando a gente pensa em produzir ciência e a gente, no momento que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, muito globalizado e atualmente com todas essas questões que o nosso país está sofrendo, que o mundo está sofrendo, a gente enxerga talvez ainda mais a importância da ciência, né? E o papel da ciência, se a gente voltar lá na primeira aula, a gente viu que a gente tem o senso comum, a gente tem conhecimento filosófico e a gente tem a ciência, né? O quanto a ciência ela vem para que a gente consiga comprovar de fato aquilo que a gente está afirmando, né? O quanto a ciência ela vem para que a gente possa testar e comprovar a hipótese que a gente tinha inicialmente. Ou, em alguns casos, que a gente confronte essa hipótese que a gente tinha anteriormente, mas agora, de fato, comprovadamente, cientificamente falando, a gente consegue mostrar a verdade, né? Então, dentro da ciência, hoje em dia, é ainda mais importante a gente mostrar para as pessoas essa verdade, né? Então, o quanto a gente, ao produzir ciência, ao produzir um conteúdo, um material científico, é importante que a gente consiga divulgá-lo, né? E um desses caminhos são através de eventos científicos, né? Então, se a gente parar para pensar, existem até muitos eventos que a gente vai, que a gente participou e que talvez nós não tenhamos nos dado conta de que
ele era um evento científico, né? Então, de uma maneira geral, um evento científico é um encontro, uma reunião na qual as pessoas elas têm a chance de compartilhar interesses, descobertas, estudos, conhecimentos, além de ser uma oportunidade de divulgar e de encontrar novidades, né? Então, vamos supor que através de um evento científico a gente encontre do que é composta a vacina para o coronavírus, por exemplo. Então, ao fazer uma descoberta, através dos seus estudos, dos seus conhecimentos, são através desses eventos científicos onde a gente vai conseguir divulgar aquilo que a gente produziu ou encontrar aquilo que a gente está buscando para auxiliar a nossa vida em geral, para auxiliar as nossas pesquisas, enfim. Então, nos eventos científicos, existe uma expectativa de que haja espaço não somente para a apresentação de estudos, mas que também a gente consiga debater aquilo que está sendo divulgado, né? Faz parte da ciência a gente debater, né? Então, dentro desses eventos científicos, não somente é colocada a verdade absoluta ali, né? Não é somente colocado o resultado de uma pesquisa, o resultado de um experimento, enfim. Dentro desses eventos científicos, é comum que a gente tenha esses espaços para que a gente consiga debater ideias diferentes, entender um pouquinho mais aprofundada essa nova descoberta, esse novo achado. Então, é importante a gente passar por esse processo também de debate para que a gente consiga construir todo o conhecimento, né? Específico da nossa área, a gente tem, por exemplo, o ACSM Annual Meeting. Traduzindo aqui, o ACSM é o Congresso Americano, Colégio Americano de Medicina do Esporte, que dentro da nossa área, a área da educação física, talvez seja o principal congresso. Ele é realizado anualmente nos Estados Unidos. Por exemplo, esse ano, se não fosse a pandemia, era para ele ter sido realizado em São Francisco, nos Estados Unidos. Agora, era para ter encerrado no sábado agora. Então, é um evento onde provavelmente as pessoas que estariam lá conseguiriam encontrar novidades, iriam engrandecer os seus estudos, os seus conhecimentos, aquilo que faz parte da área de pesquisa delas. Com certeza, seria um lugar de debate, um lugar onde você poderia contrapor o que está sendo construído ali de novidade, você poderia afirmar e confirmar aquilo que está sendo exposto, né? Um outro exemplo, já mais caseiro, mais perto da gente. Geralmente, na nossa universidade, a gente tem a semana acadêmica, onde existem basicamente todos os cursos da sua semana acadêmica, onde a gente traz outros profissionais, dependendo do foco que a gente vai dar no evento, né? Mas geralmente a gente traz profissionais já específicos e referências em outras áreas para que os alunos consigam enxergar o que ele tem feito na prática, o que aquele profissional consegue ajudar nesse processo de formação de vocês, né? E até de nós, professores, às vezes trazendo alguma coisa nova, alguma coisa que não é muito da nossa área. Enfim, também é um outro evento onde a gente consegue expor nosso conhecimento, em que, por exemplo, na semana acadêmica, depois da apresentação, há um momento de perguntas, você conhece, você expande sua rede de contatos, né? Enfim, então, só alguns exemplos, um mais próximo, né, da gente, a semana acadêmica, e o outro talvez o maior congresso da área de esportes. Então,
no livro vocês vão ver essa tabelinha, ele tem todos os tipos de eventos científicos, né? Então, como eu falei, a gente tem um congresso, a gente tem convenção, a gente tem um simpósio, a gente tem um fórum, a gente tem a conferência, a gente tem a palestra. Então, basicamente, o que pode diferenciar esses eventos, talvez seja a grandeza dele, talvez um congresso seja um dos eventos maiores que a gente vai conseguir realizar e vai ter um maior número de pessoas, tanto participando ativamente ali como um apresentador, como um público, né? Reúne talvez um número maior de pessoas, né? A gente tem também, numa escala um pouquinho menor, a gente tem um simpósio, onde a gente, principalmente na ideia do simpósio, é abordar mesas redondas, discussões. Agora, atualmente, a gente tem feito, e com o que a gente está vivendo hoje, muitas conferências, né? Então, a gente traz alguém muito conhecido na área, ele expõe aquilo que ele vem pesquisando, o que é da expertise dele, e a gente consegue, às vezes, numa conferência, abordar um número maior de pessoas quando comparado com uma palestra, por exemplo. A palestra, geralmente, a gente traz alguém para falar especificamente de um assunto, alguém que talvez seja bem especializado naquela área, mas, de uma maneira geral, numa dimensão um pouquinho menor do que uma conferência, né? A gente tem as jornadas, a gente tem a mesa redonda, a gente tem encontros, a gente tem painel, a gente tem sessões de comunicação, a gente tem feiras, a gente tem apresentação de pôsteres. Então, aqui a gente já está, talvez, diminuindo ainda mais a dimensão do evento, né? Mas também são eventos muito importantes. Se a gente for pensar a apresentação de TCC na nossa instituição, ela é uma sessão de pôsteres, né? Então a gente tem vários pôsteres lá sendo expostos, cada um fazendo sua apresentação. Aquilo é um evento científico, né? Então a ideia é que vocês saibam que existem vários tipos de evento, que vai diferenciá-los talvez seja o formato deles e o tamanho, a dimensão a qual cada evento possui. Alguma dúvida? Continuar. Então, dentro do evento científico, geralmente a gente produz um produto que a gente chama, né? E um desses produtos que a gente chama são os anais do evento. Os anais nada mais é do que a coletânea de artigos científicos dos trabalhos apresentados, e é uma das partes mais importantes que ficará registrada. Então, geralmente, os anais de um evento, eles são um livro, eles são um caderno, onde lá estarão tudo, um resumo de tudo aquilo que foi apresentado naquele evento científico. Geralmente, os congressos têm bastante esses anais, que aí a gente, antigamente, quando eu estava na graduação, assim como vocês, os anais, eles eram impressos. Eu tenho, de todos os eventos que eu fui, que eu participei, eu ainda tenho guardado todos esses anais, e aí geralmente eram livros bem grossos, assim, cheio de páginas, onde tem tudo aquilo que foi produzido dentro daquele evento, né? Hoje, atualmente, muitos desses anais, eles são de maneira online, né? Então, você tem acesso ali a um PDF, um arquivo de PDF, e assim sai mais barato para quem está produzindo o evento, e também a gente tem uma menor produção aí de papel, né? Preservando aí a natureza. E então a ideia é que ali reúna tudo aquilo que foi produzido dentro daquele evento, né? É uma publicação reconhecida e registrada que recebe um número de registro validando a sua credibilidade. Então, por exemplo, vocês que estão
construindo o TCC, ou que futuramente vão construir esse TCC, a gente tem os anais de congresso sendo uma das fontes as quais a gente pode utilizar para construir o nosso trabalho, né? Porque ali a gente está produzindo um conteúdo científico e que poderá servir à construção do trabalho que a gente está realizando, né? Então, dentro disso, como que a gente... Qual que é a estrutura, né? O que vai ter? Será que é somente os anais que a gente vai conseguir gerar de produto, né? O que mais a gente também consegue produzir para que, como eu falei, a ideia é que a ciência a gente consiga propagar aquilo que a gente achou, né? Que a gente construiu. Ainda mais hoje em dia, com a velocidade da informação, o acesso à informação muito mais fácil, é interessante que a gente consiga saber expor tudo isso, né? Que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas com aquilo que a gente produziu do ponto de vista da ciência, né? Então, é importante que a gente saiba trabalhar a comunicação científica, né? Então, a partir do cenário da comunicação científica, a gente precisa entender que a comunicação científica é a informação que se apresenta em congressos, reuniões, simpósios, entre todos aqueles eventos aos quais a gente viu naquela tabela, onde a gente vai expor os resultados daquilo que a gente achou, né? Então, através da comunicação científica, a gente vai poder apresentar aquilo que a gente produziu. Se a gente for pensar no TCC, nada mais é do que a gente apresentar todos os resultados que a gente encontrou ao longo da construção do TCC, desde o TCC1 até chegar ao TCC2. Então, ali você vai, no seu pôster, se tornar os principais resultados que você encontrou na sua pesquisa, né? Então, dentro da comunicação científica, a ideia é que a gente coloque em exposição aquilo que foi encontrado de informações novas, né? Aquilo que vai acrescentar outros pesquisadores, aquilo que vai acrescentar na vida de alunos em busca de conhecimento, de se aperfeiçoar. Então, a gente consegue, através desses eventos, a gente se comunicar cientificamente, né? Então, dentro da comunicação científica, ela, em alguns momentos, a gente pode entender que ela é limitada em sua extensão e a exposição, ela é breve, né? Então, geralmente, dentro de um evento científico, a gente não vai ficar lá por horas e horas expondo e colocando os nossos resultados ali. A gente vai ter um tempo limitado e, geralmente, esse tempo ele não ultrapassa os 20 minutos, né? Só um minutinho, Carol e Renata, eu vou pedir a licença de vocês. Eu vou até abrir meu nariz está sangrando. Eu vou fazer uma pausa só para pegar um papel, ok? Tranquilo, Jorge.
Desculpa, mas esse tempo seco, ele... Sempre nessa época, meu nariz costuma sangrar. Imagina, tá seco mesmo o tempo. Muito seco. Tá precisando chover, né? É. Deixa eu botar aqui. Tá aparecendo aí? Tá sim. Ah, beleza. Então, retomando. Geralmente, dentro de algum evento científico, essa comunicação científica, onde a gente se apresenta, onde a gente mostra os resultados que são expostos, como eu falei, a gente não vai ficar aí por muito tempo ali expondo, né? E geralmente ficaremos ali por 20 minutos. E dentro desses 20 minutos que a gente consiga aproveitá-los da melhor maneira, né? 20 minutos ali é uma média, né? Às vezes a gente tem alguns momentos menores do que 20 minutos, às vezes a gente passa um pouquinho desses 20 minutos, mas de uma maneira geral, a ideia é que a gente apresente a finalidade do nosso estudo, né? O porquê que a gente está fazendo aquilo, aquela nossa pesquisa, né? As informações que são relevantes para contextualizar a temática, os achados, né? É importante que ele mantenha uma estrutura, tenha uma linguagem, uma abordagem muito única, né? Se a gente está falando de um evento científico, a linguagem científica ela deve ser apresentada, né? Que a gente tenha uma abordagem profissional, né? Para que a gente se apresente de uma maneira condizente com o evento, né? Então, a finalidade naquela apresentação é que você mostre para todo mundo a descoberta que você teve, os resultados da sua pesquisa e que aquilo, a partir dali, eu sempre costumo falar, a pesquisa científica, você fazer um trabalho, ele não é o final, né? Ele talvez seja só o começo para que ou você, a partir dali, busque novas respostas, novos resultados, ou que você estimule outra pessoa para ir ali encontrar uma coisa nova a partir daquilo que você produziu, né? Então a ciência ela está em constante movimento. A gente pode ver talvez um artigo sendo publicado hoje falando que a vacina não funciona ainda para o coronavírus, mas daqui uma semana pode ser que alguém, a partir daquilo que você produziu, ele vai lá e faz uma coisinha diferente daquilo que você não fez e aí encontre a vacina, por exemplo, né? Então a ciência ela está em constante movimento, em constante mudança, né? E por isso que é importante a gente mostrar os nossos resultados para que a gente continue evoluindo, né? Então, dentro da comunicação científica, geralmente a gente passa por 3 fases ou estágios. O primeiro é a preparação, então a gente treinar, se preparar para essa apresentação. Então, se a gente vai fazer um pôster, que a gente monte esse pôster, que a gente coloque nele todas as informações que a gente julga ser necessário, que a gente faça um breve treinamento daquilo que a gente vai falar, como que a gente vai falar. A gente vai se preparar também na nossa postura, né? Geralmente nesses eventos científicos a gente não vai com qualquer roupa, então tem toda essa questão da preparação. A gente tem a apresentação, que seria essa segunda fase, né? O de fato a gente se apresentar ali. E aí, por exemplo, no TCC a gente tem ali na quadra, você tem a apresentação para a banca,
Em alguns eventos você vai apresentar para uma banca e para um público, em outros eventos você vai se apresentar somente para um público. Numa mesa redonda você vai se apresentar para esse público e para as outras pessoas que estão ali junto com você. E geralmente a terceira fase é o momento de arguição ou de debate, né, onde são abertas as perguntas, os questionamentos, os apontamentos, o confronto de ideias, né? Então, nessa última fase, a gente tem esse fechamento à medida que a gente consegue contrapor ideias, a gente consegue discutir aquele assunto, aqueles resultados, né? Então, são essas as 3 principais fases. Aí, a gente tem como é que... Tá saindo um texto em cima do outro. Deixa eu tirar ele aqui, que ele não deveria estar aí. Deixa eu só tirar esse texto. Para vocês conseguirem visualizar melhor essa tela. Então, no material escrito dessa apresentação, geralmente a gente vai ter que a gente chama de folha de rosto, né? Geralmente onde a gente vai colocar qual que é o nome do evento que a gente está participando, o local, a data, todas aquelas informações iniciais. A gente faz uma sinopse, que na realidade é um resumo, né? Geralmente a gente coloca na língua do evento que a gente está participando, né? Se é um evento local, a gente vai escrever em português. Se a gente vai, por exemplo, naquele congresso que eu comentei com vocês, que é o principal da nossa área nos Estados Unidos, a gente escreve em inglês. Ali a gente vai apresentar na seguida o conteúdo, que é composto da introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Então, na introdução a gente vai mostrar sinteticamente a contextualização do tema, né? O que a gente vai... por que a gente está fazendo aquilo, qual que é a metodologia, os objetivos. O desenvolvimento a gente vai mostrar aquilo que a gente fez durante o trabalho, né? Quais foram os resultados encontrados, e a gente termina ali com uma conclusão. Geralmente é bem resumido, né? Em algumas poucas palavras você conclui o que foi encontrado. E ali a gente coloca a bibliografia, que foram as fontes que a gente utilizou para fazer esse trabalho, né? Então, se a gente pensar no pôster que vocês constroem no TCC, um pôster ele vai ter o que a gente chama de folha de rosto, né? Não é uma folha ali... a gente não constrói 2 pôsteres, né? O que a gente chama de folha de rosto é talvez ali num cabeçalho, né? Onde a gente coloca as informações, faz um resumo e a gente faz a apresentação do conteúdo, e no final, depois da conclusão, a gente coloca a bibliografia que a gente utilizou. E aí, é importante a gente entender que dentro daquelas fases, a preparação, a apresentação e a arguição, durante todo esse processo, né, é importante a gente ter uma organização dessa apresentação, né? Então, ao se preparar para apresentar, a gente vai seguir essa sequência lógica, né? Onde a gente vai apresentar primeiro a introdução, depois a gente vai chegar nos objetivos, na justificativa, depois a gente vai fazer o desenvolvimento, mostrar tudo aquilo que a gente encontrou, e depois a gente faz uma conclusão e agradecimentos, né? Quando a gente chega na última parte da arguição, geralmente a gente tem um tempo para as arguições. Então, as perguntas
Dentro de um evento, elas podem ser feitas oralmente ou por escrito, né? E aí as pessoas que estão ali apresentando numa mesa redonda, ou você que está apresentando seu trabalho, vai responder essas perguntas. E é importante que naquela primeira fase, na preparação, que a gente consiga se preparar de fato, né, para que a gente consiga dar a nossa melhor resposta nesse período de arguição, né? Então é importante que a gente tenha segurança naquilo que a gente está apresentando, naquilo que a gente está falando. Um segundo caminho para a gente pensar nessa comunicação científica, a gente falou muito dessas apresentações, nesses eventos, né? Um outro caminho é um caminho escrito, né? Não é falado. E aí a gente tem o paper, ele vem do inglês, né? O que seria esse paper? O paper é uma síntese de pensamento aplicado a um tema específico. É o texto escrito de uma comunicação oral. Então, se a gente vai lá apresentar de maneira oral um trabalho, o paper ele vai ser aquela apresentação, só que de maneira escrita, podendo apresentar o resumo ou, em algumas vezes, podendo conter todo o material na sua íntegra, né? E o objetivo é que ele seja publicado naqueles anais do evento. Então, quando eu falei para vocês que antigamente, quando eu ia nos congressos, recebia um livro bem grosso, cheio de páginas, cheio de conteúdo. Ali tinha vários papers, né? Ali tinha tudo que foi apresentado naquele evento, só que de maneira escrita, né? O paper também, geralmente, ele pode ser sinônimo de artigo científico, né? Porque se a gente for pensar na construção de um artigo científico, a gente tem uma introdução, a gente tem um resumo, a gente tem uma introdução, a gente tem o desenvolvimento, a gente tem uma conclusão. Então, o artigo científico também é uma maneira escrita, né, de a gente apresentar esse conteúdo. Mas o artigo científico, a gente tem como eu pedi no trabalho para vocês, a gente tem um conteúdo um pouquinho maior do que uma apresentação, né? Do que a parte escrita de uma apresentação de um evento, né? Então, ele segue a estrutura da comunicação científica e dentro do meio acadêmico, como eu falei, o paper ele tem até o sentido de artigo científico, ele em alguns momentos ele é até sinônimo de artigo científico. Mas, de uma maneira geral, a gente entende que o paper ele é um documento que se baseia em pesquisas bibliográficas. Então, para a gente construir um artigo científico, uma apresentação para um evento científico, né, a gente vai se basear em pesquisas bibliográficas. Então, a gente vai ter que fazer uma busca daquilo que faz parte da nossa temática, né, para a gente chegar naquele problema, naquela justificativa. A gente precisou ler, precisou buscar em outras fontes para ter uma abrangência maior daquele tema, né, um aprofundamento maior daquele tema. Só que a gente não para por aí, a gente não vai juntar um monte de pesquisa bibliográfica e apresentar, né? A ideia é que dentro desse paper a gente consiga interpretar e avaliar aquilo que foi lido, né? E não somente reproduzir, colocar em diante aquilo que já se tem na literatura. A gente vai colocar a nossa impressão, a nossa visão daquilo que foi pesquisado, né? Então, dentro de um paper, a ideia é que o objetivo é a gente consiga estimular o aprofundamento sobre determinado assunto, sendo inclusive muito utilizado para consolidar conteúdos trabalhados nas unidades de uma disciplina, por exemplo, favorecendo o debate em torno de um assunto no qual seja exigida a posição pessoal do autor. Então, eu não vou pedir isso para vocês aqui na nossa disciplina, mas é possível a gente pedir um paper ao final de cada matéria da faculdade, né? Então, ali a gente teria talvez um TCD, né? Trabalho de conclusão de disciplina, onde você poderia fazer um resumo daquilo que você entendeu, daquilo que foi produzido ao longo do semestre,
E aí, você colocando a sua opinião pessoal ali, a sua posição, de acordo com o que foi pesquisado, do que foi construído ao longo do semestre, né? Isso é só um exemplo de algo que dá para fazer numa disciplina, né? Mas se você fizer uma pesquisa fora ali de uma disciplina, a ideia é que você consiga consolidar aquilo que foi construído, né? Dentro de um paper, não vai existir uma norma específica, como a norma da ABNT, por exemplo. Geralmente, para construir isso, a gente vai seguir as normas do evento científico, e cada evento ele vai possuir a sua característica, né? Aquilo que ele julga ser importante e necessário na construção daquele material, né? A ideia é que a gente tenha um problema, que a gente levante fontes para compreender esse problema e que a gente apresente de uma maneira clara e concisa, né, a argumentação tentando responder esse problema, né? Lembrando que o problema é uma pergunta, né? Então, a gente constrói no início uma pergunta onde a gente enxerga uma lacuna ali, né, de algo que não conhecemos, que não foi pesquisado ainda. E aí a ideia é responder essa pergunta, né? Isso com um projeto de pesquisa, com um artigo científico ou com numa apresentação oral ou num paper, né? Então, é importante a gente pensar que dentro da ciência a gente tem contraposição de ideias, por isso que é importante a gente fazer um levantamento bibliográfico. A gente vai encontrar um autor que vai falar A, outro vai falar B, talvez esse A e esse B eles não se conversam, às vezes o B complementa o que o A falou. Então, é importante dentro da ciência a gente entender que em alguns momentos uma pesquisa vai ajudar a outra, em outros momentos a gente vai ver que uma se contrapõe à outra, mas isso faz parte, né? Além do paper, que talvez seja do material escrito desses eventos, seja o que mais se produz, né? A gente pode encontrar outros materiais escritos e aí depende muito da área, principalmente em alguns casos aí a gente pode enxergar um material sendo produzido por área de humanas, por exemplo, os ensaios, não é muito presente na área da educação física, né? Então a gente tem estudos breves sobre aspectos gerais da ciência ou alguns aspectos mais específicos, sugestões de solução de problema, apreciação e interpretação de algumas obras, recensão de algum texto, algum informe científico, e são outros tipos de conteúdos, de materiais que possam ser produzidos cientificamente. E aí, a gente chega numa complementação disso, né? A gente tem as apresentações orais. Dentro das apresentações orais que vocês passarão por ela, né? No final da graduação, a gente faz parte do TCC, a gente defender o TCC, né? E nada mais é do que uma apresentação oral. É difícil a gente passar por ela. Lembro-me de várias vezes em que, ao me apresentar, a gente tem aquele frio na barriga, né? É um momento que a gente vai estar ali exposto, um momento em que muita gente vai estar prestando atenção naquilo que a gente está falando, né? Então é normal que a gente encontre pessoas que encontrem uma maior segurança na parte escrita, né? Tem pessoas que comentam que preferem 1000 vezes escrever do que falar, né? Então, é normal que a gente, às vezes, apresente uma segurança maior na hora de escrever, uma insegurança muito grande na hora de se apresentar, né? Geralmente, a apresentação oral, além de eventos científicos, além de trabalhos acadêmicos, elas são solicitadas em ambientes corporativos, né? Então, a gente tem várias
dentro do meio empresarial, do meio corporativo, várias reuniões onde as pessoas têm que apresentar os resultados. Então, você tem que se apresentar de maneira oral, né? Dentro da nossa área, a gente, se trabalhar na escola, a gente vai precisar fazer algumas apresentações dentro do corpo docente, algumas apresentações para os alunos, para os pais dos alunos. A gente, em algumas vezes, vai precisar, seja na área de esporte, em academia, talvez, mostrar oralmente aquilo que a gente sabe, né? Então, é comum que a gente tenha que se apresentar de maneira oral. E aí, quando a gente pensa em eventos científicos, quando a gente pensa fora desse ambiente um pouquinho mais da prática, né? É importante que a gente saiba expor oralmente um trabalho, uma proposta, um plano, tudo aquilo que a gente desenvolveu. E como eu mostrei para vocês, a apresentação oral, ela faz parte do nosso cotidiano profissional, né? Então, dentro da universidade, a gente faz apresentações de trabalho, é um jeito de vocês treinarem uma maneira de se portar, de se apresentar dentro da nossa profissão. Em algum momento a gente vai ter que se expor, né? Eu costumo muito falar que é importante que a gente faça isso dentro da academia, né? Dentro da academia, eu digo dentro da universidade, né? Dentro do mundo acadêmico. Pois dentro das nossas aulas é o momento da gente errar. É interessante que vocês aprendam e errem para que quando chegar no mercado profissional, quando chegar na hora de lidar com o público que você vai trabalhar, que você não erre, né? Então faz parte também da formação essa preparação, esse treinamento para apresentações, né? É importante que a gente tenha consciência de que existem diferenças individuais, existem pessoas que têm maior eloquência, são mais desinibidas, não têm tanta vergonha, que se sentem bem falando, se apresentando, outras são mais tímidas, são mais contidas, enfrentam maior medo e ansiedade, né? Mas é importante que a gente conheça os nossos limites e assim a gente consegue enfrentar, porque em algum momento a gente vai precisar ser confrontado, em algum momento a gente vai precisar se expor, a gente vai precisar se apresentar, né? Então, à medida que a gente sabe quais são os nossos limites, fica mais fácil da gente enfrentar esses medos que a gente tem, né? Atualmente existem muitas orientações sobre qual que é a melhor forma de se preparar e de se apresentar oralmente um trabalho, né? Então, independente da forma que a gente vai se apresentar, o principal, talvez, é que a gente tenha o nosso conhecimento, que a gente consiga, ao saber que a gente vai se apresentar oralmente, ali, que a gente vai se expor ali na frente, que o conhecimento seja a base de tudo, né? E que a gente consiga estabelecer uma linha de raciocínio, uma maneira de apresentar de uma maneira mais eficiente, mais fácil, né? De melhor compreensão esse conhecimento que a gente produziu. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir. Bom, então, a ideia dessa sessão 3 é que a gente enxergue a importância da comunicação científica, né? Da gente mostrar para as pessoas aquilo que é produzido, a gente entender que existem vários tipos de eventos locais, circunstâncias às quais a gente vai conseguir encontrar essas informações científicas, né? Dentro desses eventos a gente viu que a gente tem diversos tipos, nomenclaturas, congresso, simpósio, palestra, apresentação de pôster, enfim. Dentro desses eventos, entender que a gente produz materiais, a gente
tem os anais, por exemplo, que reúne todas as informações daquele evento, que ali a gente consegue produzir um paper, né? A gente tem o resumo de tudo aquilo que foi produzido individualmente. E também, dentro desses eventos, a gente vai precisar se apresentar oralmente. E o quão importante a gente passar por aqueles 3 processos, né? De preparação, apresentação e arguição. E que faz parte da nossa vida, da nossa preparação para a nossa profissão, a gente fazer essas apresentações. E aí, não à toa, a gente tem a última sessão da última unidade, a gente tem o que é um encerramento do processo de graduação, né? Que a gente tem o TCC, o famoso TCC. O que é o TCC, né? É o trabalho de conclusão de curso. Dentro da graduação, eu vejo que tem muita gente que às vezes pira, tem gente que tem medo, tem gente que dá uma ansiedade, né? Porque não sabe o que fazer, qual que vai ser o tema, acho que vai ser difícil, que vai ser trabalhoso, de fato é difícil, de fato é trabalhoso, mas eu costumo falar, eu sou o orientador de TCC na nossa instituição, né? Costumo falar para os alunos que se formar sem apresentar o TCC, acho que não tem graça, né? O quanto o TCC ele é mais do que uma disciplina dentro de um contexto acadêmico, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem nota, assim como outras disciplinas. Na nossa instituição a gente tem os pontos, né? Então a apresentação do TCC, a construção do TCC envolve algumas etapas e existe uma pontuação dentro disso, né? Mas o quanto o TCC é mais do que uma disciplina, né? Um momento ali de encerramento, é um momento em que, depois que vocês apresentam, vocês têm aquela sensação de dever cumprido, né? O quanto, ao apresentar o TCC, parece que é o último ato para que você consiga ir ali para a formatura e pegar o seu diploma, né? Então, eu acho muito legal que aquela sensação de, depois de apresentar, é normal ter o frio na barriga, é normal você achar em algum momento que não vai dar conta, né? Normal que na apresentação do TCC, talvez você coloque aquela roupa que você nunca foi para a faculdade com ela, né? Então é muito simbólico, eu acho muito importante que todo mundo passe por esse processo, né? Então, de uma maneira geral, dentro da metodologia científica, o TCC é um trabalho que ele vai sistematizar os resultados de uma pesquisa científica, né? Então, dentro da sua elaboração, é importante que a gente aplique todos os procedimentos que a gente viu até agora para um estudo científico, né? Então, o primeiro passo de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, geralmente a gente fazer a entrega do projeto de pesquisa. Na nossa instituição, a gente tem o TCC1 e o TCC2. O TCC1 nada mais é do que entregar esse projeto de pesquisa. A gente viu quão é importante a gente planejar aquilo que a gente vai fazer, né? Isso é o projeto de pesquisa, é a gente projetar tudo aquilo que faremos no futuro para alcançar esses resultados, para que a gente consiga responder aquela pergunta inicial que foi construída no início dessa caminhada, né? Então, desse projeto que vai partir a coleta de dados, desse projeto que a gente vai organizar o material bibliográfico, a partir desse projeto que a gente vai sistematizar os resultados que serão encontrados, e aí a apresentação do TCC, ele vai depender muito de cada instituição, né? Tem instituição que você entrega um artigo científico, ao invés de uma monografia, né, que a gente chama. Até a questão da apresentação, tem em algumas instituições que o TCC ele é feito em dupla ou em grupo. Na nossa instituição ele é realizado de maneira individual.
Na nossa instituição, a gente tem a apresentação de posters, tem outras instituições onde você apresenta oralmente ali, utilizando slides, né? Apresentando não somente o pôster. E geralmente, independente da maneira de se apresentar, da maneira de se constituir, se é em grupo, se é duplo, se é individualmente, a gente passa por uma arguição, a gente passa por uma banca, né? Uma banca que vai analisar e julgar aquele trabalho, né? Então, o trabalho de conclusão de curso, ele pode ser tanto de graduação, uma graduação interdisciplinar, de uma especialização, de um aperfeiçoamento. Então, a ideia é que a gente entenda que o TCC ele não está somente na graduação, né? Ele vai estar em todos os níveis aí de ensino, né? E a ideia é que no final você faça e desenvolva esse trabalho científico para fechar todo esse curso, esse conhecimento, né? Então, o TCC ele vai ser um documento também que vai apresentar o resultado daquele estudo que você planejou no seu projeto de pesquisa, devendo expressar o conhecimento daquele assunto que você escolheu ou que o grupo escolheu, e deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo ou estudo dependente, curso, programa e outros ministrados, né? Então, a gente vai construir um documento, um trabalho que esteja de acordo com aquilo que a gente aprendeu, né? Então, a ideia é que a gente apresente o nosso TCC que ele seja coerente com a nossa área, né? Com a educação física, seja ela licenciatura, seja o bacharel, né? E que a gente consiga construir isso até para, ao apresentar, a gente consiga atingir os outros alunos, né? Que a gente está falando de um material científico, que a gente consiga produzir algo que faça sentido e que ajude a nossa profissão, né? E geralmente o TCC ele deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Na nossa instituição, por exemplo, a gente tem o professor, a orientação, né, que é realizada por um professor específico, geral, que no caso atualmente sou eu. E vocês também têm os tutores, cada um tem o seu tutor, né, que eles sim serão os orientadores oficiais desse trabalho, né? E o papel do orientador ali como o próprio nome diz, da sua função, né, orientar, conduzir, ajudar a condução desse processo da confecção do TCC, né? Dentro do TCC, ele também, a gente já viu, seguindo as normas da BNT, que a gente tem os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Dentro disso, a gente tem especificamente no TCC os elementos pré-textuais. A gente vai ter uma capa, a gente vai ter o título do nosso trabalho, o nosso nome, a cidade, o ano. A gente tem uma folha de rosto e o verso da folha de rosto, onde vão ter ali o título novamente, para que a gente está fazendo, né, aquele trabalho. Então a gente vai colocar ali que é um trabalho realizado para a obtenção de um título, para que aquele trabalho é uma maneira de concluir o curso da graduação, né? No verso da folha de rosto, a gente tem uma que a gente chama de ficha catalográfica, onde a gente tem como se fosse a referência bibliográfica, caso alguém queira utilizar o nosso TCC para a construção do seu trabalho. Ali nessa ficha catalográfica vai ter essas informações a respeito das referências. Então, vai ter ali o número de páginas, o ano, o título, o nome do autor, enfim. Não é obrigatório, é opcional a gente apresentar uma errata. Geralmente, quando a gente já tem o material pronto e a gente vai ler e enxerga que tem algum erro,
alguma falha, alguma coisa que ficou faltando. A errata serve justamente para que no material final a gente coloque ali uma correção, né? Caso não dê tempo de corrigir, a gente faz essa errata para mostrar que a gente enxergou esse erro. Dentro do TCC a gente tem a folha de aprovação, geralmente é composta pelos membros que vão da banca, né, aqueles que vão avaliar o seu trabalho. Opcionalmente a gente tem a dedicatória, agradecimento, epígrafe, que aí já tem um cunho mais pessoal, né, a dedicatória é para quem que a gente dedica aquele trabalho. Agradecimento é o momento de você colocar ali no papel quem que você quer agradecer por essa trajetória que você teve na graduação, quem que te ajudou a fazer o trabalho. Geralmente ali é o momento de agradecer a família, os amigos, algum professor que julgue ser importante nesse processo, enfim. E a epígrafe geralmente é uma citação que faz algum sentido para você, que te inspira, que te motiva, né? Enfim. Mas isso são todos elementos opcionais. Obrigatórios, a gente tem um resumo, geralmente em 2 línguas, uma o português e outra uma língua estrangeira, na grande maioria das vezes em inglês. A gente tem uma série de listas, a gente tem lista de ilustrações, lista de tabelas, abreviaturas e siglas, lista de símbolos. Essas listas é como se fosse um sumário, né? A gente coloca ali o título da lista e a página onde ela se encontra, né? Então, nas ilustrações a gente vai ter os gráficos, algumas figuras, as tabelas, como ela propriamente diz, são as tabelas que a gente, porventura, vai utilizar ao longo do trabalho. Abreviaturas e siglas são aquelas que são encontradas ao longo do texto, né? Se a gente encontrar, por exemplo, a gente coloca no nosso texto AF, que é atividade física. Então, a gente coloca lá inicialmente nessa lista de abreviaturas e siglas, de maneira que a gente mantém uma ordem alfabética, tudo aquilo que apareceu abreviado em siglas no texto, né? Ou uma lista de símbolos, se porventura a gente utilizar algum símbolo específico no material, a gente faz uma lista ali. E o sumário, onde a gente vai colocar a paginação e em cada título ou subtítulo qual página ele se inicia, né? Então a gente tem a introdução, a gente coloca lá a introdução tá na página tal, desenvolvimento na página tal, a conclusão em outra página, enfim, a gente tem ali resumidamente o que tem em cada seção e qual é a página que ela se inicia. Dentro dos elementos textuais, é o corpo do texto propriamente dito, né? E aí segue um artigo, segue aquilo que a gente viu num paper, enfim. A gente tem uma introdução, nessa introdução a gente vai fazer uma contextualização do tema, a gente vai colocar quais são os objetivos, qual que é o problema de pesquisa, qual que é a justificativa, qual que é a metodologia utilizada. No desenvolvimento, a gente vai mostrar tudo aquilo que a gente desenvolveu ao longo da pesquisa, a gente vai mostrar os resultados, como que eles se colocam dentro da literatura daquele tema, né? Então é o momento da gente discutir, trazer o que já se tem na literatura que pode corroborar com aquilo que a gente achou, que vai se contrapor àquilo que já foi achado. E a gente tem uma conclusão, onde no final a gente coloca aquilo que tomamos por conclusão daquele trabalho que a gente realizou, daquela pesquisa que a gente fez. Nos elementos pós-textuais, a gente tem as referências, onde a gente vai colocar ali toda a bibliografia que a gente utilizou para construir o TCC. A gente tem o glossário,
apêndice, anexo e índice, né? O glossário geralmente é onde a gente escolhe algumas palavras que talvez precisem de uma definição, né? Como se fosse um dicionário, a gente coloca no final, mas é opcional. A gente tem o apêndice, caso a gente queira apresentar algum material que não foi colocado no desenvolvimento, que vai acrescentar no trabalho, mas de uma maneira secundária, não era uma coisa primordial. A gente tem um anexo, onde a gente pode anexar, talvez, alguma informação que complementa aquilo que está dentro do material escrito. Então, se a nossa pesquisa, por exemplo, a gente vai utilizar um questionário, aí no anexo a gente coloca o questionário na íntegra. Geralmente, em algumas instituições, na parte do anexo, você anexa a aprovação do comitê de ética, enfim. Existem vários documentos que a gente pode anexar para ajudar nessa construção do TCC. E um índice a gente pode fazer também um item opcional. A gente coloca ali no final uma maneira mais fácil de encontrar algumas informações, como se fosse um sumário, só que realizado no final. Então, quando a gente pensa no TCC, a gente sabe desse frio na barriga, a gente sabe que a gente precisa estudar e construir uma coisa legal para que a gente alcance a nota máxima, né? E aí, como eu falei, como um trabalho, né? Como um processo de construção, ele representa um momento muito importante no processo de formação do profissional, pois o instrumentaliza com vários conhecimentos que envolvem desde a compreensão do que seja o conhecimento científico até a sua formalização em um documento resultante desse transcurso, né? Então, por isso que a gente tem uma disciplina de metodologia científica para que você consiga, dentro da temática que você utilizou e escolheu, saber colocar as informações que você coletou, que você pesquisou, as conclusões que você encontrou, né? Então, é um trabalho multidisciplinar, então a gente vai precisar da disciplina de metodologia científica, dependendo do tema, se você escolher natação, por exemplo, você vai precisar da matéria de natação para construir isso. Dentro da matéria de natação, talvez você precise da disciplina de treinamento, talvez você precise da disciplina de medidas e avaliação, talvez você precise de outra, de jogos e brincadeiras, enfim. Então, é um momento que a gente vai construir esse conhecimento a partir de tudo aquilo que a gente viu e vivenciou ao longo do curso, né? E aí, geralmente, a gente precisa da apresentação oral, que é o momento da defesa ali, né? Que também faz parte do aprendizado, como eu falei, se expor, apresentar oralmente, ela faz parte da nossa profissão, né? Do futuro de vocês enquanto profissionais. E aí a gente vai precisar de um domínio para expor aquilo que a gente realizou, e vai ser feita uma avaliação por professores que vão compor a banca, que vão estar arguindo você. Então é importante que a gente esteja preparado para isso, né? No TCC é importante estabelecer uma ligação contínua entre aquilo que a gente pesquisou e a parte que a gente escreveu, né? Aquilo que está dentro do material que a gente construiu e tudo aquilo que a gente pesquisou. Então, a gente viu que tem os elementos textuais, os pré- e pós-textuais, mas é importante que a gente tenha, segundo o Ferreira aqui, a gente tem alguns processos para construir esse TCC, né? Então, dentro desse procedimento de construção,
A ideia é que a gente identifique desde o início as eventuais carências na fundamentação, que vai talvez requerer maiores estudos bibliográficos se a gente encontrar essas carências, né? Então, à medida que a gente vai construindo o nosso material, é importante que a gente já escreva aquilo que a gente fez, né? Então, se a gente pensar lá desde a introdução, se a gente já leu um artigo, a gente leu um livro, a gente viu alguma informação que é importante, já vai lá e escreve, porque à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai encontrando de maneira mais fácil essas carências nessa fundamentação. À medida que a gente vai construindo e já vai escrevendo, também é mais fácil identificar problemas no levantamento dos dados, e assim a gente já consegue corrigir a tempo de garantir a qualidade do trabalho. À medida que a gente já vai construindo, pesquisando e já escrevendo, a gente consegue avaliar a sequência lógica na condução do trabalho. Então, se a gente está fazendo e produzindo um material com início, meio e final. E à medida que a gente vai fazendo aos poucos, a gente já vai construindo, a gente não deixa tudo para o final, para escrever tudo de uma vez, a gente diminui a ansiedade, a gente consegue garantir que os prazos definidos pela instituição eles sejam cumpridos. Então, por isso até que a gente na nossa instituição, para quem ainda não chegou no TCC, a gente tem a entrega e prazos para entregar cada parte, né? Enquanto isso vai fazer com que a gente não deixe tudo para o final, e aí a ansiedade, o medo, a angústia ela vai ser maior. Então, à medida que a gente vai construindo passo a passo, isso é bom para o material que está sendo produzido e bom para a nossa saúde mesmo, né? Então, se eu pudesse dar algumas dicas, e aí até o livro ele dá algumas delas, importante, fazer primeiro a parte textual. Então, a gente sabe que numa sequência lógica começa pela parte pré-textual, depois textual e depois pós-textual. Mas na prática é importante a gente fazer primeiro a parte textual, que é o grosso do trabalho, né? O conteúdo do seu trabalho, você está fazendo o trabalho para que você, nos elementos textuais, você gere esse documento, né? E aí, depois que você terminar a parte textual, você foca nos elementos pré- e pós-textuais. Então, não precisa fazer a capa antes da introdução, não precisa fazer a dedicatória, o próprio sumário. O sumário ele só deve estar pronto depois que todo o material estiver pronto, né? Não, senão, se você fizer antes, você vai ter que ficar adivinhando quantas páginas vão dar a introdução, quantas páginas vai ter o desenvolvimento. E depois que você termina, que você vai colocar as referências que você utilizou, se vai precisar de anexo, de apêndice, enfim. É um erro começar o trabalho pelos elementos pré-textuais, porque, por exemplo, até o resumo você só vai conseguir fazer depois que o trabalho estiver todo pronto. Dentro dos elementos textuais, que a gente comece pela introdução, porque se a gente encontrar dificuldades já na introdução, talvez seja um indicativo de que a gente vai ter problemas lá no futuro no desenvolvimento, na discussão, na conclusão. Então, se a gente tiver dificuldade de escrever a introdução, a gente vai ter dificuldade nos outros elementos textuais. Quanto ao título do trabalho, lembrar que ele deve expressar a essência daquilo que a gente realizou, que seja um título que faça sentido com aquilo que a gente pesquisou, que a gente escolheu enquanto tema, né? Que seja um título relevante para aquilo que a gente escolheu dentro dessa temática, que a gente encontrou como um problema de pesquisa, que a gente buscou investigar e responder essa pergunta. Então, que o título ele seja condizente a todo esse trabalho. E que dentro desse processo do TCC, que em alguns momentos você vai pensar que está muito difícil, que você não vai conseguir, mas que no final o produto final daquilo, seja ele o material escrito
ou a apresentação, a defesa ali do TCC, vocês apresentando o pôster, enfim, que no final você vai olhar para trás tudo aquele trabalho que você teve e você vai enxergar que tudo valeu a pena, né? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Oi, é a Thaisa, Jorge. Thaís, tudo Não, bem? eu não tenho dúvidas, mas ao mesmo tempo, sim. Por um exemplo, eu estou no quarto semestre ainda. Nesse caso, eu já teria que estar começando a fazer o meu TCC ou ainda é muito cedo para começar? Uma boa pergunta, Thaís. Que você acha qual que você acha que é a resposta? Na verdade, eu não sei. Por mim, eu poderia estar começando alguma coisa assim, mas eu me lembro de uma vez o Treff falando que é muito cedo para começar um TCC. Então, isso me deixou um tanto na dúvida, assim, em cima do muro. Não, de fato, na construção do que é o TCC, ainda não é necessário começar no quarto semestre. Até mesmo porque tem muita coisa que você precisa, ao longo do curso, passar para que você construa o seu TCC, vamos supor, o oficial, né? Uhum. Mas eu acho que é importante nesse processo você já ir pensando num tema. Eu costumo falar, tem muita gente que chega no último ano e ainda não sabe qual que é o tema que vai pesquisar, né? Mas talvez você já tenha escolhido a educação física por algum motivo, alguma coisa dentro da educação física você gosta, ou você já, ao longo você está quase chegando na metade aí da graduação, você já vislumbra alguma área específica, né? Por exemplo, você quer trabalhar com o que dentro da educação física? Que área? Na verdade, eu gostaria de trabalhar mais na academia, mas eu estou fazendo o curso mesmo por uma outra questão também, porque eu já trabalho com a dança, já trabalho há um tempo com isso e eu queria ter um leque de informações extra, maior. Uhum, sim. Então, por exemplo, é o que eu costumo dar de dica, né? O TCC, quando chegar lá na frente que você tiver que fazer o TCC você vai ter que fazer de fim de semana, você vai ter que fazer junto com outras matérias, você vai ter que ler bastante coisa. Então, para que ele não seja uma coisa assim tão maçante, tão difícil, eu costumo falar, escolha o tema de algo que você gosta, de algo que você vislumbra trabalhar, porque isso vai te motivar a, talvez no fim de semana ter que ficar sentado, com a bunda na cadeira ali, lendo, escrevendo. Tem dia que você vai achar que você vai sentar ali e não vai conseguir escrever um parágrafo, tem dia que você vai sentar e vai parecer que você consegue escrever tudo, quase o trabalho inteiro. E então, por isso que eu acho que você não precisa começar o TCC agora, mas talvez um exercício de ir pensando, de assistir as apresentações do TCC, às vezes conversar com pessoas que já estão próximas de fazer ou de defender o TCC, só para você saber como que é esse processo, para que ele seja, no momento de você fazer, de fato, você já esteja melhor preparada. Ah, bacana. Mas realmente não precisa já vou escrever aqui o resumo, já vou escrever aqui a introdução, não, ainda não precisa. Ah, legal, obrigada. Imagina.
Mais alguma dúvida? Bom, eu vou pedir para vocês, a nossa disciplina ela é blended, né? Então a gente tem a prova, imagino que vocês devam ter recebido as informações da prova, que ela se inicia na quinta-feira, vocês vão se planejar da melhor maneira, qual que é o melhor dia, o melhor horário para realizar essas provas online, iniciando na quinta-feira, terminando na quarta-feira da semana que vem. Então, nosso semestre letivo, as aulas, elas vão até quarta-feira agora, né? Dia 3 de junho. E eu tinha pedido o trabalho lá do artigo científico. Na primeira aula do nosso segundo bimestre, eu tinha pedido as questões da unidade 3, seção 1 e 2. E agora, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês me entregarem até quarta-feira, que é o último dia de aula de todas as disciplinas, que é o dia em que a gente encerra as nossas atividades de sala. Vou pedir que vocês me entreguem as questões do livro da unidade 4. Então, são 3 perguntas da seção 1 da unidade 4, 3 perguntas da seção 2 da unidade 4, 3 da seção 3, 3 da seção 4. Então, a gente tem aí 12 perguntas, não precisa, pode me mandar escrito, digitado, como for melhor. Só o número, coloca lá, seção 1, pergunta 1, resposta D, pergunta 2, resposta E, pergunta 3, resposta A. Não precisa copiar na pergunta nem a resposta. Peço que vocês me enviem até quarta-feira essas 12 questões, e aí a gente tem todas essas atividades de sala compondo os 1.500 pontos que serão atribuídos a vocês. Alguma dúvida? Mas quero agradecer a companhia de vocês aí, uma grande parte eu já tinha dado aula em outra disciplina, em outro semestre, mas uma outra parte eu conheci esse semestre, esse ano. Talvez não foi do jeito que a gente imaginou, mas minimamente entre todo esse período ruim que a gente está passando, fico feliz que a gente tenha conseguido terminar o semestre, que a gente tenha conseguido, ao longo desse processo, espero que vocês tenham conseguido enxergar a importância da ciência. Talvez o que a gente está vivendo, muita gente que não enxergava o tamanho e a real importância da ciência, talvez hoje ela faça mais sentido. A nossa disciplina, obviamente, dentro de um curso de graduação, ela nos prepara para um produto final, que é o TCC, mas que a ideia é que, ao longo dessa disciplina, espero que vocês exerçam o senso crítico de vocês, que vocês não se contentem com qualquer resposta, que vocês não se contentem com o senso comum, que vocês sejam curiosos, investigativos, que talvez se nosso país tivesse um investimento maior em educação, em ciência, talvez muito do que a gente está vivendo agora, a história poderia ser outra, né? Então, com certeza a gente vai se encontrar aí ao longo da carreira acadêmica de vocês. Eu sou orientador de TCC, então, se não em outras disciplinas, pelo menos no TCC nós nos encontraremos.
Desejo uma boa prova para vocês. Como sempre comento, estou à disposição, ainda a respeito da disciplina, se surgirem dúvidas. Estamos lá no grupo do WhatsApp, estou no AVA, podem me procurar. Se tiverem dúvidas de outras questões, de outras disciplinas, de outras questões da nossa profissão, também fico inteiramente à disposição de vocês, que vocês consigam fazer uma boa prova. Costumo falar que no final do semestre, chega nesse último dia de aula, que eu espero não encontrá-los. Isso significa que não tenhamos exame, não tenhamos essas outras coisinhas que impeçam o nosso encerramento na prova final, né? Então, eu espero que vocês façam uma boa prova, que a prova ela é pronta, né, da instituição. E não sei o conteúdo dessa prova, não sei se ela tá difícil, se ela tá fácil. Mas que vocês escolham um bom horário, um bom dia para realizar essa prova e que dê tudo certo. Mas fico à disposição de vocês, agradeço e peço desculpas por alguma coisa que talvez não tenha saído aí do jeito que vocês gostariam. E podem contar comigo. Sempre no primeiro dia de aula, eu falo para todo mundo que o sucesso de vocês também é o meu sucesso. Então, eu torço muito por vocês. Muito obrigado. Carol agradeceu aqui você. Muito obrigado, Carol. Ela já saiu. Saiu. Ela deu um obrigado antes de sair. Devolva o obrigado a ela, se bem que ela ainda a gente vai se encontrar na disciplina de quarta, na última aula. Obrigado, Renata, também, Obrigada a você, contribuir Jorge. nesse processo. Boa semana. Boa Tchau, semana. tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, Thaisa. Boa prova. Obrigada.